As manchetes sobre o Oriente Médio são as seguintes: ataque ao aeroporto do Kuwait deixa feridos e um morto. Estados Unidos bombardeiam alvo militar dentro do Irã. Sirenes de alerta soam no Bahrein. E aí? O resumo das três é que a guerra avança no Oriente Médio nessa quarta-feira. E agora pontuamos exatamente o como. A guerra no Golfo ganha um novo capítulo. Temos as imagens do Kuwait. Elas dão o tom melhor do que as palavras poderiam. Para você que está acompanhando no rádio, as imagens são de um aeroporto no país chamado Kuwait, que fica ali no norte do Golfo Pérsico. Fica com calma você que está no vídeo, que a gente já vai colocar um mapa para se localizar a respeito do assunto. O regime iraniano lançou ataques contra os países do Golfo, aliados americanos na região, que foram pesadamente alvejados antes do cessar-fogo de 16 de abril. E, enquanto houve ataques pontuais desde aquele momento, agora a coisa parece se intensificar. Drones e mísseis atingiram o aeroporto internacional do Kuwait e as imagens são impressionantes de fato. Um homem de origem indiana morreu e mais de 60 pessoas ficaram feridas. O Terminal 1 sofreu aí danos severos e você está acompanhando aí os danos. Esses foram os divulgados pelo governo do Kuwait. Olha aí o aeroporto no país. Situação complicada ali. Um país que sequer nessa guerra está, mas tem sido atacado consistentemente pelo Irã desde o início dela. Vou dar um momento para a gente conferir as imagens, temos mais algumas delas e você vê aí as Forças Armadas do Kuwait lidando com os escombros. Para a gente se localizar agora, traz para mim, Daniel, vamos mostrar o mapa para o pessoal para a gente ter dimensão de onde a coisa aconteceu, porque tudo isso está na hidrovia crítica, no gargalo crítico de navegação. Aí então a gente tem esses mapas mostrando o Kuwait, que fica ali na beirinha do Golfo Pérsico. Na beirinha do Golfo Pérsico. O Bahrein também fica ali pouco para baixo. Bem, o Terminal 1 então sofreu esses danos severos e, claro, desnecessário falar que voos foram cancelados ou desviados para outros aeroportos. O que diz o Irã é que o Kuwait compartilha um mesmo complexo com a principal base aérea do país, ou seja, tem aviões comerciais subindo e descendo lado a lado aos aviões militares. Isso aconteceu depois também que os Estados Unidos fizeram valer o seu bloqueio dos portos do Irã, atingindo um navio que tinha uma bandeira do Botsuana, que estava indo para os portos do Irã. O bloqueio militar agora é desse jeito. O Irã fala que ninguém entra ou sai do Golfo Pérsico, ninguém entra ou sai passando pelo Estreito de Hormuz, exceto o próprio Irã e seus aliados. Os Estados Unidos dizem que se o bloqueio existe, é para todo mundo e bloqueia os portos iranianos. Então, a cronologia é: Estados Unidos fazem valer esse bloqueio atingindo o motor de um navio com a bandeira do Botsuana que ia para o Irã. Irã rechaça, atacando então essas bases. Na ilha de Qashem, então, os Estados Unidos também revidam. Quanto a detalhes, a gente tem aqui mesmo o que foi divulgado pelas autoridades do Kuwait. Os números são o seguinte: 13 mísseis interceptados e 17 drones no espaço aéreo do país nas últimas horas. Em resposta aos ataques, o Kuwait expulsou 2 diplomatas iranianos e também reduziu o efetivo da embaixada do Irã no país. O governo fala que os bombardeios são uma violação da soberania nacional. E se essa palavra está muito em voga, bem, eu acho que o Irã jogar mísseis num país que não está envolvido no conflito é um enquadramento que faz ela valer de fato. Outro país, o Bahrein, durante a madrugada, sirenes de alerta também soaram. É um país insular, uma pequena ilha ali no Golfo Pérsico, que cedia, que hospeda a frota dos Estados Unidos, que lida com o Oriente Médio, a Quinta Frota. É a primeira vez que esse país foi alvo desde o cessar-fogo em abril. Os Estados Unidos falam que uma parte dos mísseis e drones foi interceptada. O Comando Central negou uma versão que foi divulgada pelo Irã, dizendo que os ataques tinham atingido o quartel-general americano no Bahrein. Então desmente o Comando Central. Aí está a publicação do próprio Comando Central, que é a seção das Forças Armadas Americanas que lida ali com o Oriente Médio. Com o Bahrein tem um quê mais interessante ainda. Enquanto se fala sobre esses ataques, um outro desdobramento é sobre agentes causando instabilidade na região. Aqui a gente tem uma publicação do Bahrein comentando o assunto, onde fala que seus cidadãos estão proibidos de ir não só para o Irã, mas também para o Iraque, por motivos de segurança. E nessa nota se diz que 15 agentes ligados à Guarda Revolucionária foram presos no país. 15 agentes foram presos no país. Eles atuavam, diz o Bahrein, como executores no terreno, no caso de agentes do Irã ligados à Guarda Revolucionária, a linha dura do regime iraniano. Eu fiz a cronologia dos ataques agora há pouco, vamos para os detalhes sobre a resposta americana. Os Estados Unidos responderam com ataques contra um alvo militar na ilha de Qashem,
que fica em território iraniano. Essa é uma ilha crítica quando se fala sobre o projeto do Irã de cobrar pedágio no Estreito de Hormuz. A gente sempre busca dar o contexto e garantir que você possa navegar essas notícias complexas que acontecem no mundo. Então, breve recapitulação. O Irã busca, como um dos termos de um eventual acordo, ou mesmo enquanto agora o cessar-fogo está em vigor, cobrar pedágio para que navios passem pelo Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos falam que isso está fora de cogitação, não só porque eles arrecadariam uma quantidade imensa de dinheiro no Irã, que poderia ser usado em programa nuclear, por exemplo. Se essa moda pega, se veria outras vias de navegação críticas por onde transita uma parte grande do comércio global também cobrarem pedágio. O Irã poderia arrecadar, novamente então, grande quantidade de dinheiro e abriria um precedente para que a mesma coisa acontecesse em outros países. Uma coisa que não só interessa aos Estados Unidos evitar, mas a países pelo mundo. Afinal de contas, 1/5 do petróleo global transita por essa pequena via de navegação, 50 quilômetros de lado a lado. O que mexe com o preço do barril de petróleo, por exemplo, até mesmo no Brasil, quando se vai abastecer o carro na bomba, certo? Com a importância em mãos, o Irã chega agora a dizer que está em legítima defesa, mesma coisa que alegam os Estados Unidos. O cessar-fogo, diz a parte americana, ainda estaria sustentado enquanto se busca negociações. Outra vez, foi até perguntado isso a Marco Rubio e ele falava que todo cessar-fogo é frágil. Então esse parece especialmente o ser também. E as negociações como andam? Os episódios ocorrem enquanto as negociações têm um impasse entre Washington e Teherã. O programa nuclear do Irã continua sendo o principal ponto de divergência, segundo a imprensa americana. Trump passa a exigir garantias formais e por escrito sobre o que acontece com o programa nuclear. E lembrando, na retórica americana, a garantia que se pede é que o Irã não pode jamais ter uma bomba atômica. Mesmo quando começava essa guerra, Trump falava que o necessário era que o Irã jamais pudesse ter essa bomba atômica, que ele não pudesse ter formas de fazer um escudo de mísseis para desenvolver essa bomba e que se não agissem nesse momento, haveria um ponto onde a capacidade do Irã de revidar seria tão grande que os Estados Unidos não conseguiriam fazer operações como essa no futuro, e era hora de agir. Trump chegou a falar mais cedo hoje, num podcast, com a Miranda Devine, ela que lida então com o New York Post, um dos principais jornais dos Estados Unidos. A entrevista foi publicada hoje, mas foi gravada ontem à noite, essa correção então. Então, vamos lá. Fala nova de Trump a respeito do assunto. They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon. Have they? Oh yeah, they've agreed to that. I mean, now they can change their mind, but that was one of the things they had to agree. They've agreed to that. That was the big thing. So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him, I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point, depending on how it all works out. O tom é calmo, mas a declaração é explosiva. Trump diz que o Irã teria concordado em lidar com a questão nuclear nos termos dos Estados Unidos. Dois, ele cogita se encontrar com Mojtaba Khamenei, o filho do líder supremo que morreu nas primeiras horas do conflito. Aí tem outro trecho interessante que a gente também apura do podcast, então, onde esteve o presidente americano. Trump falou sobre um telefonema controverso com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que teria acontecido, então, essa semana. O que se publicava na imprensa americana era que teria rolado até troca de palavrões e Trump teria dito que as pessoas não gostam de Netanyahu. Olha, vale nem a pena que tem aí rádio evangélica retransmitindo o programa falar exatamente o que foi dito. Mas o ponto é que Trump falou a respeito do assunto, confirmou que o telefonema aconteceu. Netanyahu antes havia dito que não foi bem assim, então ficou um desencontro. Vamos lá. Yeah, I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States. But I've worked very well together. I like Bibi a lot. Bom, confirmou então os panos quentes, confirmou o telefonema e pôs panos quentes, melhor dizendo. Netanyahu falou pela primeira vez com exclusividade a uma emissora americana
nos tempos recentes, e a jornalista da CNBC dos Estados Unidos também perguntou sobre o que Trump tinha dito, de que o Irã tinha concordado em abrir mão de armas nucleares. Vamos para a fala de Netanyahu, o outro lado daquela conversa agora. Which is President Trump saying today that Iran has already agreed that it will not have a nuclear weapon. Do you trust that? Is that good enough for you? Well, I think it's a precondition, but you have to make sure that they actually don't do it because they always lie and they always cheat. And therefore you have to have a way to get out the nuclear material and to dismantle the infrastructure that they have, the enrichment sites for uranium to make atomic bombs. I think all that is on the table. And I think the president believes that he can get this through diplomatic pressure and tough negotiations, and I think he should be given a chance. Pois é, olha, para explicar como é que essa questão toda começou. Quando a gente estava cobrindo isso ontem, eu dei um preâmbulo do assunto, mas quero me aprofundar nisso com vocês. O que acontece no momento é uma coisa que traz à tona uma camada a mais de complexidade. Se já seria complicado que houvesse um acordo envolvendo Estados Unidos e Irã, dois países pequenos em território, mas grandes em importância em tudo isso, acabam por trazer essa camada a mais. Então, Israel e o Líbano também estão em conflito. Não o país Líbano, mas a organização terrorista Hezbollah, que passou a atacar Israel em solidariedade ao Irã naquele 28 de fevereiro. Isso gerou um cenário agora onde o Irã liga o que acontece no conflito entre Hezbollah e Israel ao mesmo cessar-fogo, ao mesmo acordo entre Estados Unidos e o próprio Irã. Você vê como a coisa fica mais complexa? Afinal de contas, desde a década de 80, guerreiam o Hezbollah, organização terrorista no Líbano, e Israel. Sequer dá para resolver isso só com os governantes do Líbano, porque tem uma organização terrorista no meio do caminho que ocupa parte do território do país. Com esse preâmbulo, vamos agora a desdobramentos na negociação que tenta resolver esse cenário entre Israel, Líbano e Hezbollah para conseguir prosseguir com negociações de paz. Entre ontem e hoje, se encontram então lá nos Estados Unidos representantes de Israel, do Líbano e dos próprios Estados Unidos, com o Departamento de Estado americano de Marco Rubio tentando intermediar isso e também, claro, tentando separar as negociações dos dois conflitos para que seja diferente, então. Uma questão é Hezbollah e Israel, outra Irã e Estados Unidos. No momento, o interesse do Irã é juntar as duas e, claro, como eu disse, isso traz complexidade para a negociação. Um porta-voz do Departamento de Estado disse que o objetivo é chegar a um acordo que traga tanto a soberania do Líbano quanto a segurança de Israel em consideração. O Hezbollah já rejeitou proposta antes de cessar-fogo parcial e já rejeitou se desarmar. Até teve antes tentativa de acordo como esse e o Hezbollah perdeu o prazo para entregar as armas. Coisa complicada ali. E enquanto Israel desistiu de ataques contra a capital do Líbano, Beirute, alvejando o Hezbollah, no sul seguiram os ataques, tá? Mesmo hoje, o exército de Israel emitiu alertas urgentes para a evacuação de moradores de vilarejos onde havia infraestrutura do grupo terrorista porque ataques poderiam acontecer. E ao longo das últimas semanas, se viu centenas de bombardeios a posições do Hezbollah. Cenário escalatório numa região que, de estável, já não tem muito. Para concluir o segmento, começa uma guerra que traz o interesse não só de quem gosta de acompanhar a geopolítica, mas de quem se preocupa com o bolso, já que o que acontece ali impacta não só a bolsa de valores, mas também o preço dos combustíveis. Vale a pena falar que no Estreito de Hormuz teve desdobramentos. Americanos informaram então que impediram a entrada de um petroleiro no Irã, desdobrou a crise de ataques que a gente cobriu no início do bloco. Para além disso, Netanyahu, naquela mesma entrevista, também foi questionado sobre o porquê dos Estados Unidos não só abrirem a rota de uma vez, e eu acho que é pertinente a gente conferir. Vamos lá. But why can't the U.S. just open the Strait of Hormuz? Well, you can, but you need ship owners who will take on the financial risk of being hit by a drone or something else. So that can always be fired from many miles away. So it's possible militarily. It's not simple, but I think the larger question is: does Iran really want, another round? Bom, ele falou que as pessoas, os navios, teriam que estar dispostos a assumir o risco. E isso significa não só os navios, mas as seguradoras. Um navio com uma carga tão cara e tão importante não sai por aí sem seguro. De forma interessante, se a gente está falando a respeito dos mercados e como isso mexe com o bolso, para a gente acrescentar informação, à luz dos ataques que aconteceram hoje, o petróleo, o Brent, voltou a se aproximar dos $100 por barril. O dólar ganhou força no mercado internacional, dois tipos de sinais de volatilidade.